E aí, pessoal, tudo bem? Professor André, direto do canal Fora da Caverna. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento. Nome comprido aí, né? Bom, essa data ela é celebrada aí pela Unesco, foi oficializada, né, pela Unesco a partir de 2002, celebrando, né, que no ano anterior, em 2001, foi promulgada aí a Declaração Universal da Diversidade Cultural. E essa declaração trata do quê? Né? Ela trata aí desse tema tão importante para o nosso dia a dia, aí, que é a diversidade cultural. Aí, para falar de diversidade cultural, a gente precisa falar um pouco de cultura, né? Cultura é uma palavra sempre muito complexa, né? Não dá para a gente pensar em cultura de uma única forma, até porque a nossa noção de cultura já é resultado de um processo cultural, né? Mas a gente pode dizer que, de forma genérica, cultura tem a ver aí com a ação do homem, né? A ação do homem sobre a natureza e com as relações humanas e sociais. Ela é resultado desse processo. Então, onde nós, seres humanos, colocamos nossas mãos, atuamos ali, nós produzimos cultura de alguma maneira. Então, quando nós tiramos uma planta do seu habitat natural e colocamos essa planta num vaso, nós estamos ali de alguma maneira produzindo cultura. Quando nós desmatamos uma floresta para um plantio de uma certa cultura, né? Nós falamos aí em cultura também, estamos produzindo cultura. Quando nós domesticamos algum animal, nós estamos aí também falando em cultura. Assim como quando nós usamos elementos da natureza para produzir matéria-prima para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades aí. Então, nós pintamos uma parede, como o painel que eu tenho ali ao fundo, pintado, quando nós utilizamos o algodão para produzir tecido, para produzir as nossas roupas, quando nós vestimos roupas, quando nós falamos um idioma, quando nós damos bom dia, enfim, quando deixamos a barba crescer ou quando tiramos a barba, quando temos uma crença em um ser espiritual ou quando não temos essa crença, né? De alguma maneira, tudo isso é resultado de uma interação social e, portanto, é resultado da nossa capacidade de pensar e de sentir sobre a vida e sobre o mundo, e, portanto, é resultado de cultura. Então, cultura tem a ver com tudo isso, né? Uma coisa importante é a gente pensar que a palavra cultura ela não pode ser moralizada, né? A ideia de cultura ela não pode ser moralizada. Né? Essa moralização também é resultado de uma determinada cultura. Né? Mas o termo cultura ele é estudado por uma área de conhecimento chamada antropologia, que é justamente o estudo sobre o homem, né? Anthropos, homem, logos, estudo, antropologia, estudo sobre o homem, e é essa área de conhecimento mais específica que estuda as manifestações culturais. Né? E a moralização da cultura também faz parte da própria cultura, então a gente precisa ver dessa maneira. Mas em termos, né, antropológicos, cultura não está associada a um conceito moral. O que quer dizer isso? Quer dizer que cultura não é aquilo que nós achamos bom, cultura não é aquilo que nós achamos bonito, até porque todos esses conceitos, o conceito de ser bom, moralmente bom, o conceito de ser bonito, tudo isso também é resultado da interação cultural, tudo isso também é resultado da ação da cultura, né? Então o que nós não achamos bom também é um resultado de uma visão construída por essa manifestação da cultura na nossa vida, né? A cultura nós não temos cultura, né? Nós usamos muito isso no nosso dia a dia. Fulano tem cultura, fulano não tem cultura, né? Mas na verdade cultura não se tem, cultura se é, cultura se vive, né? Nós somos cultura. Né? Nós somos cultura, nós somos produtores de cultura, somos receptores dessa cultura, somos consumidores de cultura no sentido comercial mesmo, no sentido mercadológico da palavra. Enfim, cultura, nós estamos mergulhados nela, nós fazemos parte dessa cultura. E como a cultura é algo humano, necessariamente ela é algo diverso. Né? Então, diversidade cultural não se proclama, né?
A Declaração Universal da Diversidade Cultural, ela não tem como finalidade proclamar a diversidade, ou seja, dizer que a diversidade tem que existir, né? Então, quando as pessoas tentam impedir que a diversidade cultural aconteça, isso também é uma manifestação cultural e, na verdade, é como tentar impedir que nós respiremos. É como tentar impedir que nós sejamos quem somos, quem a natureza nos fez. A cultura, ela é da natureza humana. Ela faz parte da natureza humana a partir do momento em que nós desenvolvemos aí a capacidade de pensar, a capacidade de tomar decisões a partir de escolhas, né? Que é uma diferença entre nós e os animais. Aliás, essa é a grande diferença, né? Os animais não produzem cultura, eles vivem segundo seus instintos. Nós não, nós somos capazes de pensar, de raciocinar e de fazer escolhas. Então, essas escolhas, elas que produzem cultura. Então, a cultura, diversidade cultural é quase que uma redundância, na verdade, porque nenhuma cultura é estanque, ou seja, nenhuma cultura ela está determinada. A cultura é algo fluido, cultura é como um rio que corre, né? E um rio que corre, ele nunca será o mesmo, ele nunca será igual, né? Porque a cada metro que esse rio corre, que essa água passa, né? Ela vai agregando outros elementos, ela vai arrastando terra, ela vai arrastando pedra, ela vai, né? Outros seres vão nascendo, a margem também é diferente, ou seja, a cultura é isso, a cultura ela é fluida, ela muda a cada tempo, ela muda a cada instante, né? Então, por isso que não dá para dizer que não há cultura em algum tipo de manifestação, né? O que há, na verdade, é uma transformação. A cultura, por algum motivo, naquele instante, naquele momento, está em transformação. Então, a diversidade cultural é uma realidade presente na nossa vida, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não. E se olharmos para a história, em todo momento que se tentou evitar a manifestação dessa diversidade, na verdade foram momentos terríveis para a humanidade. Nós podemos mencionar alguns aí, nós podemos mencionar o período das cruzadas, quando a Igreja Católica tentou impedir aí a manifestação de outras culturas, né, no seu meio, e fez isso a partir da força, fez isso a partir da guerra. Nós podemos mencionar um outro momento também envolvendo a questão religiosa, foi o período da Inquisição, né? A Inquisição tinha justamente isso, evitar as chamadas heresias, e essas heresias tinham a ver com uma visão de mundo não católica, né? E por isso considerada heresia, e aí causou a morte de muita gente, né? Um episódio lamentável aí da nossa história, do qual a igreja, a figura do Papa João Paulo II, já até pediu desculpas, mas as consequências históricas ficaram e nós precisamos falar sobre isso. E se nós pensarmos aí no período da Segunda Guerra Mundial, o período foi marcado justamente por isso, por governos totalitários. O totalitarismo é justamente essa visão que tenta impedir a diversidade. O próprio nome já diz, totalitário. É impedir a diversidade, evitar que as pessoas digam algo diferente do que eu, como governo, eu, como autoridade, quero que elas digam. E foi um período terrível em que os governos totalitários e autoritários, como o governo nazista na Alemanha, o governo fascista na Itália, o governo stalinista na União Soviética, o governo salazarista em Portugal, Franco na Espanha, e no Brasil nós tivemos o governo Vargas. Esses governos, eles tinham em comum esse totalitarismo, essa visão totalitária, essa ideia de que o povo tinha que ter uma só cultura, uma só visão de mundo, e de que não devia se aceitar o opositor. E para isso se criavam órgãos e se criavam órgãos de propaganda, se criavam órgãos fiscalizadores e se fortalecia aí a polícia, no caso, a força militar, para a força evitar a diversidade. E o resultado nós já conhecemos, né? O resultado na história nós já conhecemos: perseguições, mortes, genocídios, atrocidades. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, e depois em 48 é criada a ONU, né? A,
a ideia é que a diversidade passasse a ser um tema, e por isso ela passa a ser um tema tão presente aí. Por isso é necessário que nós celebremos a diversidade. Então é isso, vamos celebrar a diversidade, viva a diferença de fato, né, e que a gente aprenda a dialogar, porque sem esse diálogo não há possibilidade de falarmos em desenvolvimento. O desenvolvimento só acontece, na verdade, porque nós enxergamos aquilo que não é. Nós temos aquilo que já está determinado, mas enxergamos aquilo que pode ser, aquilo que ainda não é. E aceitar essa diversidade é que faz com que o mundo seja o que ele é aí, porque o mundo só é o que é porque ele é diverso. Beleza, pessoal? Então espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, segue aí o nosso canal. Se já está seguindo, indica para os amigos, bota aí a sua curtida que é importante e pode proliferar isso pela internet porque a gente está aqui para isso. Grande abraço, até o próximo vídeo.